A paz do Senhor. A gente está muito feliz de reencontrar vocês. Foi um tempo muito bom, de muito aprendizado, de comunhão, de vidas restauradas. E eu quero agradecer por todo mundo que está aqui, tá? Hoje é o nosso reencontro, né? Nosso culto da saudade. E eu queria chamar para vocês agora uma pessoa que passou, que a gente quase não viu lá. Bem despercebido. E eu queria que ele entrasse. Ele está aí. Boa noite. Sentiram minha falta? Bem, para começar, vamos fazer assim. Menina de um lado, menino do outro. Vamos logo começar. Não, é brincadeira. É brincadeira. Rapaz, olha, durante esse tempo que passou, que a gente voltou aí e tal, muita gente ficou perguntando como é que se apita. Queriam ser aquelas instruções básicas do apito. Aí pediram até para a próxima vez ser um apito maior, porque muita gente não escutava os apitos, não entendia. Então, assim, a gente está programando para o próximo, né, pastor? Aquele apito com fonezinho e tal, vai ser topado. É, aqueles megafone lá. Mas, assim, eu vou pedir para a banda tocar uma música, né? Que eu não vou perder a oportunidade da banda aqui não tocar uma música aí. Peraí. Não vou voltar a turma na lenha, não. Deixa a galera para lá. Pessoal, como o pastor e como o Tati falou, esse é um tempo de reencontro. O que ficou marcado lá, na verdade, não é os apitos, não foram só as brincadeiras, isso faz parte, isso vão ser lembrança para vocês. Podem ter certeza que vocês vão contar histórias, não só dos apitos que James fez lá, que incomodou de manhã, mas acredito que muita gente foi tocada lá de forma espiritual, de forma diferente, seja numa conversa com o conselheiro do quarto, com um amigo, um momento lá de descontração. Isso foi o que valeu. E, na verdade, a minha fala para vocês é: não deixe se esfriar. A gente cantou aqui, a chama não pode apagar. Não deixe apagar, não. Então, hoje era para estar aqui um pouquinho mais de gente, hein? Porque o pessoal vai esfriando. É lógico que tem programações, tem suas obrigações, cada um. Mas não deixe a chama esfriar, porque isso vai valer a pena. Isso lá na frente, vocês vão poder contar assim, pensar assim: caramba, era tão bom no meu tempo. Porque eu posso dizer a você, eu lembro disso, viu? Eu tenho muitas histórias assim, rapaz, era tão bom no meu tempo. Por quê? Porque eu consegui viver isso, eu consegui deixar que a chama não apagasse. Então, não deixa a chama apagar. Se envolve, chega junto. O grupo aí, ó, o Ministério de Jovens e Adolescentes, está topado, tem várias programações, tem vários eventos, então não deixa esfriar. Me disseram que o apito, quando eu toquei ali, não estava tão alto. Eu vou usar o microfone aqui, tá, pastor, para poder ficar... Ficou melhor. Deu para escutar aí? Renato escutou? Deu não? Deu, Renato? Pronto. Pessoal, eu não vou me estender muito aqui, porque, na verdade, aqui é um momento de reencontro, que a gente tem coisas para apresentar para vocês lembrarem dos momentos. A mídia está pronta? Está tranquilo aí? Podemos rolar o vídeo? Pessoal, preste atenção aí, ó. Aproveita para ver aí aquele videozinho, aquele momento que você foi pego distraído, fazendo outras besteiras, e aproveita aí que vamos ter um vídeo do Acamp. Olha aí.
queimou todos os outros anões. Glória a Deus, queridos. Oh, aleluia. Queridos, enquanto os meninos ministrando o louvor, passou um filme na minha cabeça aí dos dias lá. Cara, foram dias preciosos, né? Onde a gente teve algumas experiências ali com Deus, né? Uma experiência de comunhão. Eu acredito que muitos aqui começaram a conhecer pessoas que ainda não conheciam. E como foi bem falado por Jamas, que esse fogo não possa apagar, querido, no teu coração. Que você seja alguém que vai contagiar o teu amigo, o teu irmão, a ferver, a queimar por Cristo Jesus. Que esses dias possam marcar a tua vida, querido, porque tantas outras coisas marcam a vida de tanta gente aí no mundo, mas que para vocês, cada dia com o Senhor seja um memorial. Que vocês possam sempre lembrar. A palavra do Senhor diz: lembra do teu Senhor no tempo da tua mocidade. Esse é o tempo, querido, de você lembrar do Senhor, de se apegar a Ele, e se agarrar com Deus, e viver experiências incríveis com Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode sentar? Aleluia. Obrigado, louvor. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ministrar algo para vocês, que Deus colocou no meu coração, pensando ali sobre o acampamento, né? E Deus, Ele me deu uma palavra para eu ministrar para vocês e compartilhar aqui com vocês, que está lá no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1. E eu queria ler essa passagem. Essa passagem ela é bem conhecida
de todos nós que somos cristãos, essa passagem ela fala do encontro que Paulo teve com Jesus Cristo. E ali naquele momento, para mim, né, eu quero falar algo da minha parte, não que está inserido na Bíblia. Para mim, aquele encontro de Paulo com Jesus não foi um encontro. Na verdade, para mim, ali foi um reencontro. Por que eu posso dizer isso para vocês? Porque Paulo, independente da direção equivocada que ele tinha sobre a vontade de Deus, ele tinha experiência com Deus, ele conhecia a palavra. Ele é alguém que manobrava bem as Escrituras. E quando ele tem o primeiro contato com a palavra, para mim é o primeiro encontro. Mas quando ele encontra com Jesus, ele tem um reencontro com Deus para mudar o propósito da vida dele. Para ter novas direções e dessa vez, direções corretas daquilo que Deus tinha para a vida de Paulo. E eu queria começar a ler aqui a partir do versículo 1, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-os pelas mãos, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Eu queria parar por aqui um pouco. E eu queria trazer uma reflexão para vocês sobre isso. Damasco, querido, Damasco era uma cidade, a mais importante naquela época da Síria, do Império Sírio. E era um lugar onde era o lugar dos gentios. Lugar onde, na cabeça de Paulo, ele estava indo ali para prender pessoas. Só que, na verdade, Deus já estava projetando Paulo para o propósito dele. Porque o chamado que Deus tinha para a vida de Paulo, queridos, era um chamado para pregar aos gentios. E Paulo já estava indo para o lugar certo, mas ainda com um propósito errado. E aí eu queria fazer uma analogia com a sua vida. Talvez hoje você lembre o dia que foi para o acampamento. E talvez você estava indo para o lugar certo e ainda com alguns propósitos errados. Talvez a sua cabeça tivesse algumas concepções acerca do que era o seu propósito, entretanto, ainda não estava muito claro. Mas lá, naqueles dias que a gente esteve junto, muitas coisas foram ministradas aos corações de cada um que esteve lá. E eu acredito que foi um tempo de reorganização. Eu acredito que o acampamento foi um momento onde Deus parou todo o grupo que estava lá para ajustar as lentes às quais eles estavam vendo o mundo, aonde vocês estavam vendo o mundo. E naquele momento, talvez, ali, num lugar de comunhão, de divertimento, talvez você não tivesse com a visão do que era o mundo lá fora. Porque a gente fica tão intertido, envolvido ali naquele lugar, e a gente acaba meio que esquecendo da nossa realidade, do nosso dia a dia, da nossa rotina. E na minha concepção foram dias semelhantes ao que Paulo passou. Ele perdeu a visão do que era o mundo dele durante 3 dias. E eu acho que é bem coincidência
sobre os 3 dias que vocês estiveram ali. E ali vocês saíram um pouco do que era a rotina de vocês. Para daí então entender qual era a rotina que Deus queria para a vida de vocês. Às vezes, queridos, Deus ele para a gente em alguns lugares para reajustar algumas coisas. E Deus parou todos nós que estávamos ali. Eu posso me incluir nisso. Porque Paulo também já era alguém que conhecia a palavra. Mas ele precisou ser parado durante um tempo para dar um freio de arrumação, para dar uma organizada na vida dele. E é engraçado que quando Paulo ele é surpreendido com a luz de Jesus ali e ele fica sem ver durante 3 dias, Paulo diz assim: Senhor, quem é o Senhor? E aí Jesus diz: Jesus Cristo, a quem você persegue. E aí eu fiquei pensando: Senhor, existem momentos onde nós, como os cristãos, como evangélicos, perseguimos ao Senhor Jesus? E Jesus disse: tem. Existem momentos que os meus filhos estão na minha casa, mas fazendo aquilo que não me agrada. E nesse momento, há um momento que você faz aquilo que não agrada ao Senhor, você está perseguindo a vontade dEle sobre a tua vida. Mas Deus ele é tão bom, que Ele parou você um final de semana, 3 dias. E por isso que quando a gente começa dizendo, não deixe esfriar aquela chama. Porque aqueles 3 dias, irmãos, foi Deus querendo dar propósito para vocês. Direcionando, a vida que eu quero para vocês é essa. Os irmãos que eu quero para vocês é esse. As companhias que eu quero para vocês são essas. Companhias que vão te projetar para o teu propósito. Pessoas que vão andar contigo, que acreditam no que você acredita. E que tem vontade de viver o que você quer viver. E esses 3 dias foram para isso. Foi um tempo de ajuste. Sabe? E talvez você até tenha esquecido já de algumas coisas que viveu lá, algumas palavras que foram ministradas. E eu queria deixar 3 nomes para vocês, talvez isso seja um gatilho para você lembrar. E quando você for dormir, você vai lembrar desses 3 nomes. Marco Aurélio, Rômulo e Bruno Carvalho. Quando você for dormir, você lembra desses 3 nomes. Talvez o Espírito Santo vai trazer para vocês aquilo que ele foi lá fazer. O propósito pelo qual cada um deles chegou lá. O que ele tinha para ministrar sobre a tua vida. E aí, eu acredito que você vai lembrar. E vai lembrar com muita alegria. Porque foram dias bons. Talvez você lembre de Jamerson, mas não goste do apito de Jamerson. Não é isso? Porque Jamerson tirava onda com esse apito, mano. Pelo amor de Deus. Tinha hora que eu dizia assim, Jamerson vai comer, varão. Aleluia. Mas Paulo, antes, nesse momento chamado de Saulo ainda, ele teve esse reencontro com Jesus. E naquele momento, é como se Jesus tivesse apagado a visão da rotina de Paulo. Para mostrar para Paulo aquilo que ele queria como rotina para Paulo. E aí, ele entrou na cidade, e eu queria ler o versículo 10 aqui para vocês. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai-te à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome.
Aleluia. O que me chamou a atenção nessa passagem, nesses versículos, é que existia alguém chamado Ananias. E aí eu queria abrir os olhos de vocês. Ananias era alguém que orava e tinha comunhão com Deus, que tinha direções do Espírito Santo e ele era sensível a elas. E o que é que eu quero chamar a atenção para vocês? Eu não sei se vocês lembram, mas o primeiro culto que a gente fez naquele lugar foi um culto profético. Foi um culto para despertar em cada um de vocês o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Para que vocês entendam que o Espírito Santo é uma pessoa e que você precisa se relacionar com Ele. E estar atento à direção que Ele dá para a tua vida. Queridos, isso não é conversa de velho não, mas eu já tive a idade de vocês. E muitas coisas eu poderia ter evitado se eu conhecesse a pessoa do Espírito Santo de Deus. E se eu tivesse sensível a escutar a voz dEle, eu tenho certeza que muitas coisas seriam poupadas de eu viver, que não era o desejo de Deus para a minha vida. E eu quero chamar a atenção de vocês, eu quero alertar vocês. Não leva na brincadeira, não leva como natural aquilo que é sobrenatural, aquilo que é santo, aquilo que é precioso. Você pode estar pensando, mas eu sou jovem, tenho uma vida pela frente e tal, e tal, e tal. Eu sei toda essa conversa, porque eu também já falei isso. Mas eu posso garantir para vocês que a melhor coisa que vocês podem viver na vida é através do Espírito Santo de Deus. Se você se colocar com sensibilidade para ouvir a direção que Ele tem para a tua vida, querido, vai ser extraordinário. Talvez você possa pensar, não, mas eu gosto de curtir, sei lá, cinema, shopping, não sei, espero que em nome de Jesus não tenha esse, mas balada do mundo. É muito pequeno para que o teu Deus, o teu Pai tem para você. Você não tem noção quão extraordinário é desfrutar das coisas de Deus para a tua vida. Então, Paulo ali estava num momento de dificuldades, mas existia alguém cheio do Espírito Santo, que estava de ouvidos abertos para ouvir a direção do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para vocês, tem muito Saulo nesse mundo, precisando de você, Ananias. Tem muito Saulo aí no mundo que perdeu a visão. Tem muito Saulo que talvez esteja hoje, neste exato momento, se cortando. Tem muito Saulo que pode estar prestes a tirar sua própria vida. Tem muito Saulo que está servindo ao Deus que não é o teu Deus. E Deus está olhando para a terra e está dizendo assim, será que tem Ananias lá com quem eu possa contar? Para ir na casa, para ir na rua direita, para fazer com que ele enxergue o que eu tenho para a vida dele? Deus pode contar com você, querido? Deus pode contar com você? Seja esse instrumento de Deus na terra. Mesmo que muitas vezes venha um questionamento. Ananias, de imediato, ele questionou, ele disse, Senhor, mas esse homem tem feito maldades, ele tem perseguido o teu povo, aqueles que chamam o teu nome. E aí Jesus diz algo sobrenatural. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Talvez você possa dizer, mas Deus, esse meu amigo da escola não está nem aí para Deus. Esse meu companheiro de trabalho, se brincar até fala mal de Deus. Essa pessoa não quer nada com o Senhor. Por que eu tenho que orar por ela? Senhor, muitas vezes essa pessoa que tu está mandando orar por ela, ela já me feriu,
ela já me agrediu, ela já tentou fazer com que minha fé apagasse. Ela já me instruiu a caminhos de mal, caminho de morte. Mas Deus está dizendo para você hoje, Ananias, essa pessoa que talvez um dia te feriu, que talvez um dia fez mal para a tua vida, ela é preciosa para mim, para anunciar o meu nome. Então, o que eu quero dizer para você, não descarta ninguém. Talvez tenha amigos que você pense, esse aí não tem jeito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um dia, disseram isso ao meu respeito. Esse menino não tem jeito. E sabe o que é incrível? É que em um determinado momento da minha vida eu acreditei. E eu dizia para mim mesmo, eu não tenho jeito. Só que Deus ele marca encontro e Deus marca reencontro. Para alinhar, para ajustar, para te dar nova direção e para te dizer, ei, você tem jeito sim. Talvez você esteja aqui não como Ananias, aquele que vai orar por alguém. Talvez você esteja aqui nessa noite como Saulo, dizendo, não, eu não estou vendo nada, ninguém me dá valor. Mas Deus está dizendo para você hoje, ei, você tem valor sim. Existe um propósito lindo para a tua vida, filho. E eu te chamei nessa noite para te dizer, Saulo, eu quero mudar o teu nome para Paulo, eu quero te chamar para fazer grandes coisas, eu quero que você fale do meu nome. Existe algo preparado para você, querido. Existe um Deus poderoso que olha para você todos os dias e está torcendo para que Ananias chegue junto de você e diga, ei, levanta. Porque o Deus Todo-Poderoso me mandou aqui orar por você. Aleluia. Queridos, chegou o tempo de você se desprender das amarras que colocaram sobre tua vida. Amarras que diziam, não vai dar certo. Amarras que diziam assim, ó, você não serve para nada. Eu quero te dizer que isso é equivocado ao teu respeito. Você é o melhor de Deus. Você é precioso, você é preciosa para Deus. Independente do que Satanás diga ao teu respeito, independente do que as pessoas digam ao seu respeito, independente do que você pense, Deus tem muito mais para você, querido. Deus tem muito mais para você. Deus conta contigo. Deus conta contigo. Existe uma geração de pessoas perdidas aí. Mas aprove a Deus preparar um acampamento, ministrou sobre a tua vida, falou da vida profética, falou de correção. Ele alinhou algumas coisas na tua vida. Deus depois vai e marca um reencontro. Para continuar dizendo para você, você é precioso. Você é importante para mim. Eu conto com você. E nessa noite, mais uma vez, Ele está reafirmando. Você é muito importante. Você é muito importante. Porque você é a menina dos meus olhos. E seguindo aqui no texto, no versículo 16, Jesus diz assim, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aleluia. E talvez você possa perguntar, ô Ricardo, você acha que o negócio é bom servir a Deus, mas está falando aí de sofrer. Rapaz, sofrer com Jesus Cristo vale a pena. Sabe por quê? Porque você não sofre carregando peso. Ele pega o teu fardo pesado e carrega. E sabe qual é o teu sofrimento? Veja que sofrimento difícil. Deus ele não diz, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Ele só diz assim, ó, se mantenha firme. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, queridos, Deus te parou nessa noite aqui de reencontro
porque Ele está reencontrando com cada um de vocês. E Ele está dizendo a vocês: ei filho, você é importante. Filho, não me diz nada, porque muitas vezes quando a gente encontra com Jesus, a gente vai cheio de mais Senhor, mais isso, mais aquilo. Ei, Deus não quer escutar esse tipo de coisa saindo da tua boca. Ele quer dizer assim: Senhor, Ele quer escutar você dizendo assim: Senhor, eu entrego toda a minha vida em tuas mãos. Todo o controle da minha vida está em tuas mãos. É isso que Ele quer escutar de você. Então, no versículo 17, diz assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Veja que engraçado que ele fala nesse versículo. Para que você volte a ver e que seja cheio do Espírito Santo. Sabe o que é engraçado? Muitas vezes a gente não entende. Jesus Cristo, Ele nos para durante 3 dias e Ele nos equipa de várias coisas, para que a gente possa ver. Mas o ver em Deus carrega consigo ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, você saiu de lá daquele lugar cheio do Espírito Santo. Foi uma porção derramada sobre a tua vida. E talvez você até não saiba o que fazer com isso. Mas essa porção é derramada para que você comece a fazer coisas para o reino de Deus. Porque após Paulo voltar a ver e ser cheio do Espírito Santo, ele começou a ganhar multidões para Jesus. E qual é o recado de Jesus para você? Eu te parei, eu te mostrei sobre sensibilidade do Espírito Santo, eu corrigi algumas coisas, eu te disse nessa noite que você é precioso, mas tudo isso para que você vá atrás de pessoas que estão perdidas. Porque, queridos, existe uma responsabilidade sobre nós. Deus nos chamou para sermos resposta de oração para toda essa geração perdida aí fora. Ele não chama, Jesus Cristo, Ele disse que Ele não veio à terra para julgar, mas Ele veio para salvar o pecador. A Bíblia não fala em momento nenhum que Jesus Cristo Ele veio para os sãs. Ele diz o contrário, Ele diz: eu não vim para os sãs, eu vim para os doentes. Mas eu quero dizer para você que você é alguém curado por Cristo Jesus, mas Ele te curou para que você seja alguém que vai curar pessoas. Deus, Ele conta com suas mãos, Ele conta com tua vida, Ele conta com os teus pés, para que você traga pessoas a conhecer esse Jesus Cristo. Não abre mão, querido. O versículo 19, ele diz assim: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, entendeu, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Depois desse tempinho que Paulo ficou com os discípulos em Damasco, o homem começou a trabalhar de forma forte para Jesus. E eu quero deixar uma pergunta para você. O que é que você vai fazer com todo o equipamento que Jesus colocou sobre você? O que é que você vai fazer com tudo que Jesus fez por você, querido? Eu quero chamar a tua atenção. Eu quero chamar a tua responsabilidade. A pessoa mais nova que está aqui dentro, que foi para o acampamento, tinha 12 anos. Você já está na idade de ter entendimento. Você não está aqui mais inocente e perdido como cego no tiroteio. Você está dentro de um lugar onde Deus preparou para te equipar e te enviar.
para chamar a tua atenção, te chacoalhar e dizer que conta com você para mudar esse mundo. E você precisa dar alguma resposta a esse pleito que Jesus fez contigo. Existe algo poderoso sobre a minha e a tua vida para mudar a vida das pessoas. Talvez você se ache incapaz. Talvez você se ache ainda muito imaturo. Mas, pastor, eu não tenho nem idade para isso. Mas eu quero dizer para você que toda caminhada, ela começa sempre do início. Sempre começa do primeiro passo. E é engraçado, eu estava lembrando, esses dias, tinha um artista aí, secular, que ele dizia algo muito engraçado. Algo muito óbvio, mas muitas vezes a gente não faz isso. Ele dizia, um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Queridos, você precisa dar um passo. Você precisa dar um passo para que vidas sejam transformadas. Você foi chamado por Deus para ser um transformador de vidas. Você foi chamado por Deus para ser uma resposta de Deus para esse mundo. Então não se coloca como, eu sou o coitadinho, eu sou o cocôzinho de Jacó. Não, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você é alguém cheio do Espírito Santo de Deus, preparado para fazer a vontade dele aqui na terra. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, que ressuscitou ele de dentre os mortos, ele está sobre mim e sobre você. E ele te ungiu para desfazer as obras de Satanás. Assim como Jesus fez na tua vida, ele espera que você seja um veículo para que outras vidas sejam libertas. Então, jovens e adolescentes, esse acampamento, ele tinha sim um propósito de comunhão. Mas o maior propósito é que você entendesse o teu propósito aqui na terra. Para que você soubesse que existe uma responsabilidade sobre a tua vida. E para dizer para você que você não é incapaz de ser um instrumento de Deus. Você foi levantado como coluna forte. Mesmo sendo pequeno, sim. Mas pastor, eu ainda não sei quase nada sobre a Bíblia. Usa o que tu sabe. Usa as experiências que Jesus fez na tua vida. Eu não sei se você teve experiências boas no acampamento, mas eu acredito que sim. Só com as experiências que vocês tiveram lá, vocês podem tocar uma vida. Vocês podem chegar para um colega de trabalho, de escola, de faculdade, de que quer que seja, e vocês podem dizer assim, Jesus fez isso, falou isso, fez aquilo, e as pessoas vão dizer assim, eu quero esse Jesus. Seja esse instrumento na mão de Deus. Não permita que Satanás roube o que Deus tem de brilhante na tua vida. E eu queria finalizar, eu queria que o louvor subisse aqui, mas eu queria que todo mundo, todos os que estão aqui, que estavam no acampamento, eu quero que todo mundo venha para aqui para frente. Todo mundo, sem exceção. Ananias foi chamado por Jesus Cristo no lugar onde ele estava orando. Ele foi chamado para orar por Saulo. E a partir daquele momento que Ananias ora por Saulo, a vida de Saulo é transformada. E eu quero nessa noite orar pela tua vida. E eu quero dizer para cada um de vocês que estão aqui, a vida de vocês não vai ser mais a mesma. A vida de vocês
vai servir de inspiração para as pessoas que estão no mundo, para as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. E eu creio num poder sendo derramado sobre suas vidas. Vocês vão impactar a vida das pessoas. Vocês são diferentes. Eu não sei o que falaram a respeito da vida de vocês durante toda a vida de vocês. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele pregou tudo na cruz. Tudo aquilo que podia te fazer mal. Tudo aquilo que poderia te afastar e te deixar despreparado para viver o Evangelho. Ele pregou na cruz. E nessa noite Ele está reafirmando sobre a vida de vocês. Você é importante para mim. Assim como Ele disse em relação a Paulo, Ele está dizendo para vocês: vocês são importantes para mim. E eu conto com cada um de vocês para mudar essa geração. Vocês são preciosos. Para Deus, vocês são a menina dos olhos dele. Para Deus, vocês são feituras de suas mãos. Então nunca permita que ninguém fale nada a menos do que isso para vocês. No dia que alguém jogar uma palavra, dizer que você não vai dar certo, você diz assim: chegou tarde. Jesus passou antes. E Ele disse que eu ia dar certo. Ele disse que eu ia ser um sucesso. Ele disse que eu fui chamado para desfazer as obras de Satanás. Não permita que ninguém diga nada ao seu respeito que não está de acordo com a palavra. A palavra é o parâmetro de quem é vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem sou eu? Será que eu sou Saulo? Será que eu sou alguém que não tem um futuro brilhante? Eu quero que vocês leiam a palavra, porque ela vai dizer quem cada um de vocês são. E eu tenho certeza que quando vocês começarem a ter contato com a palavra, inclusive vocês vão ver o nome de vocês lá. Dentro da Bíblia tem o nome de cada um de vocês. Só falta você achar. Pode ter certeza que ninguém foi esquecido por Deus. Ele não esqueceu de José quando estava na prisão. Ele não esqueceu de Daniel quando estava na cova dos leões. Ele não esqueceu de Sadraque, Mesaque e Abednego quando estavam na fornalha. E nenhum desses homens ainda tinha o Espírito Santo, e nenhum deles podia ser chamado filhos de Deus. Mas vocês têm uma aliança feita por Jesus Cristo, por cada um de vocês. Está pregado lá na cruz o nome de cada um de vocês. Tudo que estava fazendo com que impedisse de você crescer foi pregado naquele lugar. Ou seja, não tem mais impedimento, queridos. Nada vai parar vocês. Nada vai parar vocês. Eu declaro sobre a vida de cada um de vocês crescimento, crescimento. Vocês vão ser diferentes. Vocês vão marcar gerações. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Pai, nós queremos orar por cada jovem adolescente desse. Pai, eu creio que o Senhor tem algo poderoso para fazer na vida deles. Eu creio que eles vão fazer o teu propósito de acordo com aquilo que tu determinou para cada um deles. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos hoje como igreja, na autoridade que existe no nome de Jesus, nenhum desses se perderão no caminho. E eu digo para você, Satanás, escute, nenhum desses daqui você pode tocar, porque existe um sangue derramado sobre a vida deles, porque todos eles são chamados de filhos,
filhos de Deus. Oh, aleluia. A palavra diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu declaro que aqui tem filhos de Deus e que nunca, nunca, nunca ninguém tocará. E ai daquele que tentar tocar num fio de cabelo de qualquer um desses. Eu declaro todo investimento maligno sendo destruído na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro um poder sobrenatural sendo derramado sobre a vida deles. Como nunca antes, eles vão ser diferentes, eles vão sentir que são diferentes, eles vão saber que existe um Pai que cuida de cada um deles. Oh Pai, obrigado pela vida desses jovens e adolescentes, cheios do Teu Espírito, Pai. Assim como Tu fizeste, através da vida de Paulo, eu declaro que todos eles irão dar frutos para o Teu reino. O Teu reino vai prevalecer, porque eles foram chamados pelo Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Teu amor venha consolar o coração daqueles que estão presos. Que o Teu amor venha curar todas as feridas que foram abertas. Que o Senhor, como um bom pai, mostre para eles o que é a paternidade. Que eles saiam daqui fortalecidos e cheios de gás, sabendo que nenhum deles são órfãos. Todos eles são filhos de Deus. Oh, rebacandlarabadara xaracantirebanaraçou. Rabacantiu rebalacandalabadaramas. Ricantrobre nasarabacandre sedecandalamanaya daraçou. Ribachedecanchorebananaya das. Eu sou filho de Deus. Estou levantando cada um por dentro. Estou fortalecendo e mostrando quão grande é o meu reino na tua vida. Filho, eu te chamo pelo nome nessa noite e eu te digo: avance, avance, avance. Seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, rebababarara xarabababababas, recandalamanarabababas, xerebadabas, robrequentelamanara xalabarara xerebadabas. Oh, oh, aleluia, 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 aleluia. Vamos separar algumas pessoas para aleluia. Queridos, vocês que estão aqui na frente, permanecem aí. Eu queria pedir ajuda de algumas pessoas. Henrique, Joyce, Binho, Aline. A gente vai impor a mão na cabeça de todos que estão aqui. Glauber, nos ajuda. More, minha irmã, ajuda a gente também. Vamos impor as mãos sobre esses jovens e adolescentes. E eu creio que essa noite vai marcar a vida de vocês. Gera expectativa. Porque quando Ananias
colocou a mão sobre a cabeça de Saulo, ele voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo. Pastor Elias, o senhor pode ajudar a gente aqui? Aleluia. 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 Vai gerando expectativa. Vai adorando a Deus. Pode cantar, louvor. Gera expectativa. A gente vai começar a orar agora, amém? Aleluia. Aleluia.
Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus, aleluia. Fica de pé, igreja, fica de pé. Adora o Senhor. Fica de pé, igreja. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Que atmosfera maravilhosa, né? Vocês podem sentar. Nós vamos para um momento muito especial também do nosso culto, que é o momento dos dízimos e das ofertas, amém? E eu queria pedir, por gentileza, a mídia para abrir, deixa fluir, para abrir o texto da Bíblia, lá do livro de João, capítulo 3. João capítulo 3, versículo 16. João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes a gente utiliza esse texto, né, e bem aplicado, porque verdadeiramente esse é o primeiro sentido dele, e o mais notório, para evangelizar, né? Para falar, na verdade, da maior história de amor que houve no universo, e nunca haverá igual. É a história de amor de um Deus Todo-Poderoso se faz homem, dá o próprio Filho para se tornar homem, para morrer por nós pecadores. Mas eu quero te levar a enxergar esse texto por uma ótica diferente. Afinal de contas, a gente está falando sobre dízimos e ofertas, amém? E ele diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Opa, interessante aí, né? Essa palavra aí, esse verbo deu, do verbo dar, é uma chave. Observando esse texto, a gente consegue distinguir e verificar que o caráter de Deus sempre foi e sempre será doador. A Bíblia está dizendo aqui que ele deu o único filho. Ele não deu um filho de muitos que ele tinha. Ele deu o único filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele deu o filho dele para morrer, o único. Mas por ele ter dado o único filho dele para morrer, olha o resultado que ele colheu. Você é colheita da semeadura de Deus, quando ele entregou Jesus para morrer na cruz. E se o caráter de Deus é doador, o nosso caráter deve ser doador também. Porque se Deus demonstrou a maior prova de amor por nós, dando que nós também demonstramos a nossa maior prova de amor. E nós podemos dar de várias maneiras, dar o nosso tempo, dar a nossa atenção, dar a nossa oração e dar dinheiro também. Porque lá no Antigo Testamento se falava de dízimo, não, entregue aí 10%, a 10ª parte, e você está tudo certo aí com Deus. Mas é como o pastor Márcio fala, hoje não é 10% nosso que é Deus, é 100% nosso é de Deus. Amém? Então, dízimo você já sabe o que é, e oferta é segundo estiver proposto no seu coração. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9 que é não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então seja liberal no dar, tanto plantando no reino na igreja, quanto plantando no reino na vida dos seus irmãos também, porque tudo isso faz parte do reino de Deus. Amém?
Atrás das cadeiras na sua frente aí tem os envelopes. Se você quiser pegar, fica à vontade. Quem quiser dizimar também, levanta a mão. Fala com os diáconos aí. Vamos orar. Amém? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, em nome de Jesus, por cada semente que será plantada no teu reino agora nessa noite, Pai. Obrigado porque o Senhor é o Deus que é galardoador daqueles que te buscam, Pai. E também a tua palavra nos garante que o Senhor faz infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pede ou pensa pelo poder que opera em nós. E sabemos que há um poder no dar, há um poder no dízimo e há um poder na oferta, porque quando damos liberalmente, o Senhor nos acrescenta ainda mais e mais. Obrigado, Senhor, pelo cumprimento da tua palavra na vida dos meus irmãos, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Bom, quem gostou de ter ido para o acampamento aí? Não, achei muito fraco. Quem foi que gostou de ter ido para o acampamento? Amém? E esse lugar é um local de experiências, realmente. E a gente colhe, depois disso, experiências que aconteceram. E a gente vai chamar aqui 3 pessoas que têm algo para contar que aconteceu lá e pode te edificar. Então, quero chamar Manu, Carlos André e Nicole. Cadê eles? Não sei se era para ser chamado os 3 de uma vez, mas tudo bem. Esse aqui é o Billy. Perguntou se tem que falar no microfone. Eu disse, rapaz, fala normal, eu acho que metade que vai estudar. Ah, não. Falei. Boa noite, graças e paz. É alto, é alto. Foi que, quando eu fui para o acampamento, eu estava passando por um momento meio mal, assim, e eu estava orando e não estava vendo resposta, sabe? Imediata. E quando eu cheguei no acampamento, acho que foi na sexta-feira, não foi o culto de Marco Aurélio? Foi na sexta-feira, e aí teve um mover lá, né? Tem que ter. Aí na hora foi. Aí eu recebi uma palavra que era justamente o que eu estava precisando, porque eu estava tipo, meio frio, desanimado, um pouco meio sem fé. E aquela palavra veio para me fortalecer, sabe? E eu saí de lá diferente, saí de lá forte, saí de lá com... Como é que eu falo? Oi? Regozijado, é? Restaurado. Com vontade de evangelizar e tal. Aí saí de lá cheio. Amém. É o Billy. Vem, galera. Oi, gente, a paz. É alto mesmo. Enfim, eu arrumei uma frase para resumir um pouco do que eu queria falar para vocês. E é o seguinte, eu só sei que eu fui e não voltei a mesma. Sabe, eu separei até um versículo em Marcos 4:22, diz que porque não há nada encoberto que não haja de ser manifestado, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então, com isso, eu entendo que Deus, Ele tem a vontade de se manifestar. Para mim, esse acampamento foi uma prova disso. Porque se eu precisava de um pai presente na minha vida, Deus se manifestou como um pai presente naquele lugar. Sabe? Se eu precisava de uma proteção, Deus se manifestou como meu porto seguro. Então, se eu precisava de identidade, Deus revelou a minha identidade naquele lugar. E eu creio que cada um tem aqui alguma coisa boa para contar, nem que seja sobre a comida que estava muito boa. Mas foi muito bom.
bom? E é isso, gente. Graças a paz, só para completar um negócio aqui. É alto mesmo. Bom, eu não tenho o que falar do acampamento, foi algo assim incrível. E eu queria, primeiro, assim, honrar a vida de uma pessoa, que é Joyce. Ela tomou muito cuidado com a gente, ela foi muito cuidadosa, ela pensou em todas as coisas, mesmo ela tendo a primeira experiência. Foi perfeito. E o que eu queria dizer é um versículo áureo da Bíblia que todo mundo conhece, que é Josué 1:9, né? Que seja forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus já contigo por onde quer que andares. É o seguinte, ser uma voz na atual sociedade que a gente vive é muito difícil. E para isso a gente precisa viver esse versículo. Então, assim, que vocês lembrem do que foi pregado, do que foi falado a cada um de vocês, as palavras que foram entregues, que vocês resgatem isso e tragam isso para o seu dia a dia. É isso. Bom, então é isso aí. Realmente, quando Deus quer levar você para um destino, Ele vai e Ele faz você passar por uma experiência. E nessa experiência, você sai de lá diferente, tal, e aquilo ali vai te conduzir para o destino. E Deus coloca pessoas para te acompanhar nesse destino. É interessante, isso é até para o mal também. Um cara que entrou nas drogas. Entrou nas drogas, pronto, ele começou primeiro, tendo um caminho lá, que infelizmente não é um caminho bom, mas para chegar nesse caminho, o que aconteceu foi que houve uma experiência. Um momento que ele precisou e ele achou que a droga ia ser a solução. De repente, alguém falou para ele lá e ele pensou que aquilo ali era bom. E aí, pessoas no meio do processo ajudaram ele a chegar naquela experiência ali e ele foi sendo conduzido junto com pessoas para um caminho, um destino que infelizmente foi ruim. Mas Deus usa da mesma forma, porém para o bem. Observe que Paulo foi levado para uma experiência, onde nessa experiência ele pôde ser levado para o destino dele. Deus levou pessoas, começou com Ananias, depois outras pessoas, até ele chegar no destino dele. E eu acredito que o acampamento, ele é esse local onde Deus, um desses locais onde Deus queria usar para te dar uma experiência, para fazer você chegar ao seu destino. Quero dizer para você que Deus tem um destino para você e Ele vai usar experiências para fazer você chegar lá. E vai colocar pessoas no teu caminho para te levar para perto dele. Para te levar para esse destino, para esse propósito. Então eu queria saber que de repente você não foi para o acampamento e tal, não sei o quê, ou foi, enfim. E de repente você não sentiu que lá foi uma experiência tão marcante assim. Mas Deus pode usar esse culto como uma experiência marcante. Deus não usa os mesmos métodos, não. Para uma pessoa foi uma experiência, assim, um acampamento. Para outra pessoa pode ser uma palavra. Para outra pessoa pode ser um louvor. Para outra pessoa pode ser a natureza. Passou e ela percebeu algo ali. E naquele momento o Espírito Santo falou com ela. Então Deus age de diversas formas. E eu queria saber aqui se tem alguém que de repente quer ter uma experiência com Deus. De repente você está buscando isso. Você sente no seu coração um desejo por buscar dele. Por conhecer mais dele, por saber quem ele é. E você hoje diz assim, rapaz, minha vida deve estar num destino estranho e eu queria mudar a rota da minha vida. Eu não estou gostando de como ela está indo, eu não estou sentindo legal, não está bom, mas está tudo estranho, parece que está sem saída, mas eu queria mudar isso. Eu busco uma saída. Eu estou buscando um caminho diferente. E eu quero dizer para você que Jesus é esse caminho. Ele é essa experiência que vai te levar para um outro destino. Não esse destino de morte, destino de droga, destino de destruição, não. Ele quer te levar para um caminho de paz, um caminho para alcançar o propósito dele. Então eu queria saber se tem alguém aqui hoje que deseja passar por uma experiência com Jesus e deseja entregar a sua vida para ele, dizendo assim, Deus, eu nunca tive uma experiência com você e eu queria ter. Você pode ficar até meio confuso e tal, não saber quem é ele, mas eu queria ter uma experiência com você. Eu preciso consertar minha vida, eu preciso entregar ela nas mãos de quem sabe. Nas minhas mãos não está legal. E eu preciso entregar para alguém que vai realmente cuidar de mim. Eu digo, essa pessoa é Jesus. E se você quiser fazer isso hoje, levanta as tuas mãos, a gente vai orar por você. A gente vai fazer uma oração para que você tenha realmente, a partir desse momento você tenha uma aliança com ele. Que você conheça ele, passe por experiências para chegar no seu destino. Tem alguém que gostaria disso? Tem alguém? Todos? Rapaz, então eu acho que... Pensa em alguém que você diz, rapaz, essa pessoa precisava de Jesus. Pensa aí, você pensou em alguém? Um vizinho, alguém do teu colégio que diz assim, rapaz, essa pessoa, ela precisaria estar aqui. Ela era a pessoa ideal para levantar a mão hoje. Você pensou em alguém? Pronto. Então, essa pessoa que você tem que trazer para a próxima vez.
Tá bom? Então, se você de repente ainda quer aceitar Jesus, entregar a tua vida para Ele, ou de repente você já entregou a tua vida para Ele, mas sei lá, você pelo meio do caminho se esfriou, o negócio se desviou um pouquinho ali do caminho, aquele destino não foi chegando e você se perdeu pelo meio do processo ali, mas você queria retornar. Quero dizer que Deus não pegou você e descartou só por causa dos teus erros. Ah, mas eu errei, eu pequei, eu fiz um monte de coisa errada. Ele não descarta você só por causa dos teus erros. Ele quer dar uma segunda chance para você. E esse Deus é um Deus de segunda chance. Porque Paulo, que a gente viu na Bíblia, era o cara que perseguia os crentes, era o cara que matava os crentes, era o cara que estava ali contra totalmente. Ele tinha erros demais. E talvez a gente dissesse, não, esse cara nunca vai ser alguém que Jesus vai usar. Mas Deus foi lá e trouxe uma experiência para ele, fez com que ele, de repente, retornasse e mudasse todo esse destino. Então eu quero dizer para você que se você, de repente, desviou essa rota, mas você quereria voltar hoje para o caminho, sem alinhar de volta, a gente quer orar por você. E a gente quer dizer que existe mais festa no céu quando uma pessoa se arrepende e volta para o caminho dele, do que quando tem 99 que não precisa. Tem alguém realmente, eu quero perguntar de novo, porque pode ser que a pessoa está com vergonha, pode ser que está ali, pode ser que, né, de repente, mas tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem ninguém? Tá bom. Às vezes acontece no final do culto, você mudar de ideia, você fala com a gente, tá bom? Então, fica de pé, eu quero a gente faça uma oração final. Vou cantar um pouquinho esse louvor um pouco mais. Vamos cantar um pouquinho. Mas aí, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, os olhos eu não imaginava que era lindo assim, meu novo esperado, teu nome na minha casa, pode morar aqui. Essa passagem que a música canta, a passagem que essa música está cantando, é uma passagem que Jesus conta em que tinha 10 mulheres que estavam para se casar, 10 noivas, e de repente, Jesus vai lá, Jesus conta que de repente tinha os noivos lá e elas estavam esperando, só que tinha umas lamparinas. E aí, 5 delas guardaram um azeite de reserva para deixar a lâmpada acesa, né? E 5 não. E aí, quando chegou o noivo, essas 5 que estavam preparadas foram, mas as 5 que estavam despreparadas ficaram para trás. Resumo da história. Você faz parte daquele que, quando Jesus voltar, você vai estar preparado, vai ter feito uma reserva ali de azeite para poder deixar sua lâmpada acesa? Ou você vai ser daquele que deixou, passou, Jesus voltou e você ficou? Não deixa para depois. Eu quero que você vá pensando nisso aqui. Se você não entrega a vida para Jesus, eu sou quase crente, eu estou meio ali, quando Jesus voltar, você quase fica, você quase vai para o céu. A hora de dizer sim para Ele é hoje, a hora de voltar para Ele é hoje. Amanhã a gente não sabe o que pode acontecer, Ele pode voltar daqui a pouco. A gente tem que estar preparado. Você está com suas lamparinas acesas? Você está? Diz um amém que você está. Então é a hora da gente buscar aqueles que não estão com as lamparinas acesas. A gente precisa buscar essa galera que está aí fora. Não é para a gente ficar só aqui não, é para a gente buscar esse pessoal. Quero te convidar a trazer mais um com você na próxima vez. Tá bom? Então vamos cantar isso mais um pouco, a gente vai orar para finalizar, mas vamos cantar um pouco mais disso. Eu abro a minha casa, pode morar aqui.
Tem fogo! Tem fogo nos olhos. Meu noivo esperado, eu Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui, lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez no acampamento. Eu creio, Pai, que nesse culto o Senhor também falou coisas para as pessoas aqui. Eu creio, Pai, que o Senhor vai levantar esses jovens que estão aqui para serem bases para algo que vai ser construído em cima dessas bases. Algo que vai ser construído nessa cidade. Eu creio, Senhor, em Olinda sendo do Senhor Jesus. Os jovens de Olinda sendo do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, que daqui desse local, eles vão sair, todos nós vamos sair cheios de chamas. Dizendo não para aquilo que é para dizer não, e dizendo sim para você, Jesus. E eu creio, Pai, em jovens que vão impactar essa cidade, Pai. Obrigado, Pai. Jovens tímidos nunca mais, jovens inseguros nunca mais. Eu creio em jovens queimando, Senhor. E obrigado, Pai, porque nós vamos voltar aqui em segurança e vamos voltar mais afogueados, com mais desejo de te conhecer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vai para casa.